Olha, Cacai, infelizmente não veio o link. Eu estou tendo que entrar pelo telefone e eu não sei se vou conseguir segurar muito tempo. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Cacai? Aqui onde eu estou, por WhatsApp é muito difícil, mas eu não sei por que motivo o link de vocês não entrou no meu e-mail. eu Mas vou é um pedir prazer para o estar aqui Guilherme. com vocês. Eu vou pedir para o Guilherme mandar outra vez. Ele já se mandou puder. bastante vezes, mas às vezes não funciona. Então, de repente, mandar para outro e-mail, né? Outro e-mail pode funcionar. Mas, enfim, vamos ficar por enquanto aqui. Vamos lá. Dá para ouvir a gente legal, Cacai? Nesse celular? Estou ouvindo bem. Perfeito. Cacai, eu queria que você comentasse um vídeo que eu vou pedir para o Guilherme colocar um vídeo do Sérgio Moro, que eu pedi para ele subir. Coloca aí, Guilherme. Não serei candidato ao Senado. Tem muita gente mentindo, na cara dura, por aí, tá? Porque tem medo de uma candidatura minha à presidência, porque ela tem essa capacidade de romper essa polarização que não interessa a nenhum brasileiro, não interessa a ninguém. Só esse trechinho, é um vídeo que ele postou hoje, negando boatos que ele seria candidato ao Senado. E até eu li, Cacai, uma notícia de que você poderia ser candidato ao Senado pelo Distrito Federal caso o Moro se lançasse ao Senado pelo DF. É verdade isso? Não, na verdade, entre nós, realmente, frequentou quase toda a eleição, de alguma forma me procuram para perguntar se tem interesse e tal, e essa, especialmente, está havendo uma série de pessoas que eu respeito e tal, essa hipótese, porque eu sempre digo que vou ser candidato para Brasília. Nós já temos essa deputada aqui, a Bia Kicis, que é uma tristeza absoluta, talvez seja a bolsonarista mais e que foi para Brasília, mas eu não tenho muito interesse. Realmente existe uma série de pessoas que me honram e com lembrança fazem observações. Hoje, depois que ele disse, na verdade não foi ele que disse, saiu na imprensa que ele talvez saísse candidato para Brasília, eu recebi muitas manifestações desse sentido. O que aconteceu foi que o Moro deu essa entrevista atrevida aí para a Veja, final de semana, criticando especialmente o grupo Prerrogativas, dizendo que a gente trabalha pela impunidade e tal. E ele é muito desinformado, né? O Moro, além de ser um indigente intelectual, ele é muito desinformado. O grupo Prerrogativas é um grupo composto basicamente por professores universitários, defensores públicos, advogados, intelectuais, artistas. Está longe de ser um grupo de advogados militantes, como ele quer parecer que é. Então, nós fizemos uma série de respostas a ele. O Marco Aurélio, que é o nosso coordenador, eu fui chamado para falar pela Veja, em vários, três ou quatro lugares, e nós fizemos o enfrentamento dessas plenitudes do Moro. O Moro é muito simples, ele é de uma fragilidade intelectual enorme. E nesse debate surgiu a hipótese de convidá-lo exatamente para debater. Vamos ver se a gente faz o debate. O Ciro Gomes já tinha feito esse convite, ele fugiu. Depois fizemos uma proposta de debater os candidatos aos ex-ministros da Justiça, ele também fugiu. E aí surgiu essa discussão em torno da hipótese dele ser candidato ao Senado. E por isso é que ele gravou esse videozinho, que ele fala que não, que vai ser candidato à presidência da República, mas eu não sei, eu até quero que ele seja candidato à presidência da República, porque nós queremos derrotá-lo, né? Vai ser muito interessante ver um cidadão que usou o cargo de juiz deliberadamente, que corrompeu o sistema de justiça ao aceitar discutir ser ministro do governo que ele elegeu. Foi ele que prendeu o principal opositor do Bolsonaro. Ele é o principal responsável pelo Bolsonaro. É muito interessante a gente agora discutir politicamente com esse juiz, que sempre foi político, nunca foi juiz, nem competência para ser juiz ele tem. E a minha expectativa é que ele mantenha a candidatura dele para a presidência da República, para a gente poder fazer esse enfrentamento. É claro que, quando ele disse que ia sair candidato em Brasília ao Senado, realmente hoje pela manhã foi um número enorme de pessoas perguntando por que eu não fazia o enfrentamento desse cidadão nas urnas. Porque realmente Brasília não merece um homem
desse naipe como senador da República. Mas é só isso. Maravilha, Cacai. Eu vou chamar aqui o Lucas Rocha, nosso companheiro, que faz o plantão do Lucas, vai apresentar aqui uma notícias de última hora sobre o Sérgio Moro, aqui na capa da Folha. Grande Lucas, boa tarde. Boa tarde, Miguel, boa tarde, Cacai, Luiz e a todos que acompanham a TV Fórum. Miguel, eu queria destacar aqui uma notícia de que o Moro já tem 8 das 45 sentenças da Lava Jato anuladas, e novas análises disso já travam o Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo de revisão das anulações das condenações, né, assinadas pelo juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, estão aí avançando, né? É possível que cheguemos na eleição com mais anulações e uma deslegitimação desse trabalho do Moro ainda maior, né, Miguel? É isso aí, Lucas. Muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Sabe, o Cacá e Luiz, uma coisa que é curiosa, você sabe que o Moro ganhou, no auge da Lava Jato, ele ganhou um prêmio lá da revista Time, não sei se vocês lembram, né, como um dos personagens do ano, e na mini biografia que fizeram dele, eles mencionam que no Brasil ele é um juiz acusado de ser suspeito. Eu acho engraçado, na homenagem, fazer isso. Né? Luiz, você acha as anulações mais importantes do Sérgio Moro, naturalmente, são do ex-presidente Lula, né, que foram todos anulados. Luiz, você acha que essas anulações elas acabam manchando a imagem do Sérgio Moro, ou você acha que ele pode tentar sair como mártir, alguma coisa assim? Isso, Miguel, exigiria dele uma estratégia de atuação, coisa que ele não tem capacidade de articular. Porque eu acho o seguinte, o Sérgio Moro vive hoje os últimos momentos da fama que ele obteve com a prisão do presidente Lula. Então, repara, o apogeu do Sérgio Moro, ou os apogeus, se me permitem, ocorreram, com a condução coercitiva, em que ele surpreende a República com um ato de força, obrigando o presidente da República, o ex-presidente da República, a ser constrangido a ir até o aeroporto. Há quem diga que ele só não foi transferido de Congonhas a Curitiba por ação do ex-ministro, ministro aposentado Marco Aurélio, que teria impedido, teria articulado não permitido isso, que isso acontecesse. E depois com a prisão do presidente Lula. Uma das coisas que chama atenção no argumento do Moro, Miguel, ele disse isso agora, acho que esse final de semana, na sexta-feira, tentando responder ao prerrogativas, era que as ações dele se tratam de erro, a suspeição é um erro judiciário, um grande erro judiciário, porque a sentença dele foi confirmada no TRF de Porto Alegre e pelo STJ. Era como se ele tirasse do Supremo Tribunal Federal do aparato judiciário. Ocorre que tudo que o Cacai muito bem vocaliza da corrupção do Moro diz respeito a uma venda de decisões ou da vinculação das decisões a um prêmio que ele receberia, que seria exatamente a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Moro é um sujeito absolutamente disciplinado, que não deu conta da política palaciana. A verdade é que a família Bolsonaro liquidou as pretensões do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro ficou de bobo da corte. E ele, Cacai, eu não acredito que ele será candidato a presidente da República, porque ele não pode viver sem foro. Ele tem que ter prerrogativa de foro. Então, quanto mais o tempo passar, mais evidente ficará, Miguel, as tramóias às quais o Moro esteve diretamente vinculado. Não foi um processo só, nem 8 processos, nem os do presidente Lula. Todos esses processos são igualmente importantes. O que explicita
a desqualificação ética, profissional, jurídica, moral, tudo que você imaginar de desqualificação, isso se agrega à figura do Moro. Guilherme, coloca aí aquele vídeo que eu pedi para subir, também do Sérgio, quer dizer, não é do Moro, mas estava no tweet que o Moro publicou, atacando o grupo Prerrogativas. Ah, não subiu assim, não. Deixa. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar. Espera só um pouquinho. Tem esse aqui também, ó. Eu quero. Guilherme, compartilha aí a tela aqui, tá? Isso. Então, quando aparecia coisa errada, nós revelávamos. O próprio presidente, né, o ex-presidente Lula, ele foi preso, Mário, por quê? Proferiu uma sentença contra ele por crime de corrupção. A minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre. 3 outros juízes, magistrados, pessoas extremamente profissionais e sérias. Depois foi confirmado por 5 magistrados lá no Superior Tribunal de Justiça. E só foi expedido o mandado de prisão depois que a condenação dele foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, né? Depois que o Supremo, em março de 2018, negou um habeas corpus que ele tinha impetrado para impedir a prisão dele. Agora, o que eu acho? Não é uma questão pessoal. Eu nunca tive nenhum problema pessoal com o ex-presidente Lula. Eu acho que até durante o governo dele, essa ênfase na política social foi importante, embora tenha sido uma continuidade do Bolsa Escola do presidente Fernando Henrique, tá? Nunca foi algo pessoal. Agora, se você tem escândalos de corrupção sucessivos durante o seu governo, que foi o caso do Lula e do PT, Mensalão, Petrolão, se você tem lá, né, casos nos quais isso está reconhecido pelas sentenças, pelos acórdãos, né, favores recebidos de empreiteiras que tinham contratos da... Ele não sabe nem plural, né, Cacá? Favores. Cacá, eu vou interromper, que também não quero. É muito longo o vídeo, tem 2 minutos e 20, tá bom, 1 minuto. Tem uma ideia do que o Moro falou. O que você acha desse vídeo do Moro aí, Cacá? Primeiro que eu acho que é muito relevante isso que o Luiz fala. Quer dizer, o Moro, ele se apega a uma estrutura que à época existia. Era quase um tribunal de Cacá, cuidado para você não estar colocando a mão no microfone. Acontece às vezes. O telefone é muito ruim, por sinal está caindo muito aqui, mas vamos lá. Eu acho que o que o Luiz falou é fundamental, porque o Moro simplesmente despreza a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que, em última instância e em última análise, diz que ele era um juiz parcial e incompetente. Quer dizer, é muito interessante um homem que era do judiciário, embora nunca tenha sido um juiz, eu diria, na essência da palavra, porque ele sempre fez política, ele sempre foi um juiz político, mas é interessante que ele despreze uma decisão final e definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ele tem solene desprezo pelo Supremo Tribunal, porque ele sabe que o Supremo não respeita. Eu até, Luiz, tem um ponto que eu me permito fazer uma reflexão diferente de você. Eu não acho que ele queira um mandato para tentar ter certa proteção do mandato, porque o Moro não tem nenhum prestígio, nenhum respeito pela grande maioria dos ministros supremos. A gente que advoga no Supremo no dia a dia sabe disso. Eu acho que, primeiro, nós devemos ter uma discussão dentro, especialmente do judiciário, mas dentro da sociedade brasileira, que é necessário, sim, investigar esse juiz pelos inúmeros crimes que ele cometeu. Não é possível que alguém seja considerado responsável por corromper o sistema de justiça, como foi o caso dele. Ele foi considerado parcial, que é o que pode existir de mais grave para um juiz. Tornar um juiz parcial, as pessoas, às vezes, não têm muita noção do que é isso. Veja bem, eu gosto de dar exemplos simples para fugir do político, para as pessoas entenderem melhor. Imagine o Brasil, que é um país que é apaixonado por futebol, imagine que amanhã, final do Campeonato Brasileiro, você, na noite anterior, descobre e-mails onde você tem o juiz da partida combinando com o técnico do outro lado e com o bandeirinha, dizendo o seguinte: olha, falando para o técnico, manda seu jogador cair na área que eu marco pênalti. Ou peça para chegar mais ou menos perto da outra área que, se marcar gol, faça impedimento. Então, esse é o que aconteceu
na política brasileira. O Moro corrompeu o sistema de justiça. Então, quando ele vem criticar o Supremo Tribunal, dizendo que o Supremo... É como se o Supremo não existisse. Ele fosse um juiz que se julgava dono do Poder Judiciário, ele tinha pretensão de ter jurisdição nacional, né? E quando muita gente fala hoje, não, ele vai acabar indo para o Senado porque ele vai querer ter o mandato para ter uma certa proteção, eu sinceramente acho que se ele tiver alguém que entende do Brasil, que entende do Supremo Tribunal, que entende do Poder Judiciário, alguém vai dizer para ele, olha, tome cuidado, porque você, como senador da República, como deputado, será julgado pelo Supremo. É muito mais fácil o Supremo ser rigoroso com ele do que um juiz de primeiro grau. Sempre existe o esprit de corps, embora eu tenha debatido muito isso aí Brasil afora, eu acho que o Moro, ele ofendeu o juiz brasileiro. Nós temos quase 20 mil juízes federais no Brasil. 99,9% são juízes sérios, competentes, que trabalham com muito afinco, muita seriedade. E ele, evidentemente, ele esbofeteou a maioria dos juízes sérios ao aceitar, ainda com a toga nos ombros, tendo prendido o principal opositor do Bolsonaro, ao aceitar ser ministro da Justiça, mercadejando a toga. Então, eu acho que mesmo com esse sentimento que vários juízes manifestam para mim, tem vários juízes amigos meus que falam, olha, eu agradeço você ter coragem de fazer o enfrentamento do Moro há 6 anos, eu faço o enfrentamento do Moro lá de agora. Agora é muito mais fácil, porque o Supremo já disse que ele corrompeu o sistema de justiça. Mas eu faço há 5, 6 anos atrás. Eu me lembro de um artigo que eu escrevi em 2015, em setembro, na Folha de São Paulo, Que País Queremos, em que eu dizia exatamente da fragilidade, não só intelectual, mas da instrumentalização do Poder Judiciário por esse juiz. Então eu acho importantíssimo que ele seja candidato. Na verdade, ele já era político. Ele instrumentalizou o Ministério Público como coordenador de parte dessa força-tarefa e instrumentalizou o Poder Judiciário de forma absolutamente irresponsável e criminosa. Por isso é que eu digo que agora é necessário fazer uma investigação séria sobre a responsabilidade do Moro. E penso, ao contrário do que a maioria tem dito, eu não sou dono da verdade, mas para reflexão, de que para ele ser julgado pelo Supremo Tribunal será muito pior do que ser julgado por um juiz de primeiro grau. Porque o Supremo conhece o Moro, o Supremo já julgou o Moro, já o considerou parcial. É gravíssimo um juiz ser parcial. É muito mais grave do que a pessoa leiga pensa. E já o considerou incompetente. Então, eu penso que é muito bom que ele venha para a disputa. Quando falam que ele vai disputar o Senado em Brasília, eu acho uma coisa humilhante. Um homem que não conhece absolutamente nada do sistema representativo. Veja só, ele criminalizou a política, coordenou a criminalização da política. Agora ele quer ir para o Senado Federal, talvez, exatamente respeitando a representação política que ele tanto desprezou e tanto criminalizou. Mas vamos fazer um embate com ele, rigorosamente, em qualquer lugar que ele queira. Maravilha. Cacá, eu vou fazer para você uma pergunta. Vou pedir para o Luiz, o Cacá, ele vai ter que sair daqui a pouco. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele. Depois você continua com a gente aqui até 6h30. Cacai, uma pergunta que eu tenho feito para vários juristas é se você não acha que após a vitória do ex-presidente Lula, o clima, a atmosfera de lawfare, né, que caracterizou os governos petistas, não vai voltar. Ou seja, se o sistema de justiça, que é o mesmo, né, que perseguiu e que praticou lawfare, e o Ministério Público não vai, mais uma vez, ou seja, não vão aparecer outros Sérgio Moros, outros Dallagnóis. Eu queria saber se você não tem esse temor. Olha, o Moro é fruto de um momento muito especial, né? O Moro representava interesses não republicanos, representava interesses americanos hoje muito claros, né? Então, logo ele saiu, ele foi lá prestar conta para os chefes dele, e representava também parte da elite brasileira, essa elite realmente atrasada, que inclusive da mídia, da grande mídia, né? Que fez com que durante bastante tempo fosse criada essa figura de um juiz herói. Eu, à época, corri o Brasil dizendo isso. Se tivesse um pingo de
de conhecimento literário e poeta teriam dito lá, de Fernando Pessoa, que falava: estou farto de semideus, onde é que há homens do mundo? Nós não precisamos de heróis, como dizia Brecht. Triste o país que precisa de heróis. Então, num momento muito especial, eles criaram um herói de pé de barro. É claro que essa circunstância, naquele momento, fez um mal enorme para o sistema de justiça. Você veja bem, existiam os seguidores do Moro pelo Brasil. A Selma, que é uma juíza do Mato Grosso, ela se dizia o Moro de Saias. Saiu, fez absurdos enquanto juíza, instrumentalizou o judiciário, espetacularizou as audiências dela, pegou um ex-governador para Cristo no Mato Grosso, foi uma tristeza. Se elegeu senadora naquele momento, só que foi caçada em menos de um ano, por corrupção. Caçada, senadora da República. É claro que naquele momento, eu entendo o que você fala, e não estou dizendo que não é uma preocupação, não, mas eu entendo que naquele momento eles criaram um ambiente muito especial para que tivesse feito o quê? Grandes empresas americanas dominaram o Brasil. O petróleo, o pré-sal, foi, evidentemente, entregue a quem interessava esse grupo entregar. As empresas de infraestrutura brasileira, como a Odebrecht, podia ter feito o enfrentamento da corrupção? Deveria, não. Obrigatoriamente teria que ser feito. Mas não quebrando as empresas. Não existe nenhum exemplo de país no mundo que faz o enfrentamento de corrupção quebrando as empresas, permitindo que outras empresas entrassem no país. Aquilo foi um momento muito orquestrado. O Moro era o representante dessa orquestração. Eu não sei se isso voltará. Eu acho que o Brasil sofreu muito. E aí nós temos uma série de questões, por mais que as pessoas possam ter uma memória negativa do PT, eu não sou petista, mas nós temos que reconhecer que 36 milhões de brasileiros foram incorporados ao mercado de trabalho. Nós temos que reconhecer que as políticas sociais do governo Lula foram exuberantes e extremamente importantes. Nós, pela primeira vez em 2012, eu estava agora em Lisboa, o presidente Lula me honrou com um convite para ir a Paris, na Sciences Po, onde ele recebeu um prêmio, e foi muito emocionante o discurso dele, ele contando para os estudantes, para os professores na Sciences Po, em Paris, que pela primeira vez em 2012 o Brasil saiu do mapa da fome. Olha que é importante isso. O Brasil saiu do mapa da fome exatamente em 2012, no segundo governo Lula. E, no entanto, o que ocorre posteriormente? Assume um fascista, deliberadamente fascista, cujo principal eleitor foi esse juiz Moro, que prendeu o seu opositor, prendeu depois, agora demonstradamente, pelo Supremo, de forma definitiva. Não adianta o Moro vir reclamar. Isso é o Supremo Tribunal do Brasil, ou você respeita o Poder Judiciário ou não respeita. A Suprema Corte do Brasil disse que ele foi parcial e que foi incompetente. Então ele corrompeu o sistema de justiça. Eu não acredito que isso possa, aquele momento triste do Brasil, possa voltar atrás. Até porque, seguindo na linha de raciocínio que eu estava fazendo, Miguel e Luiz, você veja bem, é inegável que o Brasil voltou algumas décadas sob a coordenação e a presidência do Bolsonaro. Isso aí ninguém tem dúvida mais. Quem defende ainda Bolsonaro, nós temos infelizmente 20% que defende, 22%, de alguma forma tem compromisso com esse desastre. Não foi só a pandemia. A pandemia, claro, foi exacerbado o problema, porque nós temos um presidente negacionista que humilhou o Brasil, que agora chegou a negar até mesmo a vacina para as crianças. É algo inacreditável. Durante o governo Bolsonaro, e isso eu falei diversas vezes, inclusive aqui, com muita honra, a nossa única dúvida que tinha era entre a barbárie e a civilização, não tinha outra. Agora, tudo aquilo que o Moro representava, tudo aquilo que o Moro representou e que fez com que o Bolsonaro fosse eleito, muito dificilmente voltará. Muito dificilmente. Nós já vimos o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil voltou para o mapa da fome. Nós temos 20 milhões de desempregados. Nós temos uma inflação hoje com mais de 2 dígitos. E uma inflação com mais de 2 dígitos num momento de recessão técnica. Então, a nossa situação ela é gravíssima. Qualquer governo que eleja agora, seja eleito, acredito que não tem outra saída. O Lula, espero, seja eleito esse ano, presidente da República, terá muita dificuldade. Nós temos que resgatar o país. Porque a desestruturação que fizeram do Brasil não foi apenas, aí eu digo apenas, mostrando até a importância econômica. O Brasil hoje é um país quebrado, desacreditado, sem credibilidade externa, um país que voltou para
para o círculo da fome mundial, mas também em todas as outras áreas. Você pega a educação, o que fizeram com a educação no Brasil é algo lamentável. Você pega a Fundação Palmares, onde foi colocado um negro que tem vergonha de ser negro e que nega a história dos negros no Brasil. Então, assim, nós vamos demorar, eu espero que, já que nós não conseguimos fazer o impeachment e não conseguimos um processo criminal que afastasse o presidente da República pelos inúmeros crimes. O Bolsonaro é um serial killer. Ninguém está batendo mais no Bolsonaro hoje porque ele deixou de ser importante, mas ele ainda é presidente da República. Ele ainda é presidente da República. Muito dificilmente o desespero do Moro é que o Moro achava que a essa altura ele estaria com 15%, 17% de intenção de voto, mas muito dificilmente um presidente da República em exercício não vai para o segundo turno, porque tem toda uma estrutura fortíssima de dinheiro atrás da candidatura dele. Mas nós temos que ter a convicção de que nós temos que ganhar, tirar esse fascista do poder, eliminar o Moro do mundo político, porque sempre esteve no mundo político, ele nunca esteve no mundo jurídico. Ele é um indigente intelectual, não sabe absolutamente nada de direito. Eu sempre defendi, Luiz, que o Moro sequer quis ir para o Supremo. Eu duvido que o Moro teria coragem de sentar lá na TV Justiça para discutir com o Lewandowski, discutir com o Gilmar, mesmo com o Barroso. Não tem condição intelectual para isso. Mas agora nós temos que pensar que nós temos que derrotar o fascismo, cujo principal eleitor foi o Moro. Por isso é que nós temos hoje que desnudar e desconstruir a figura desse juiz, esse ex-juiz, que na verdade nunca foi juiz, sempre foi político, para que nós possamos discutir o Brasil e reconstruir o Brasil. Na educação, na economia, é uma tristeza. O que o Brasil virou, a gente que tem a oportunidade de viajar muito, que tem interesse fora do Brasil, eu advogo fora também do Brasil, nas rodas que nós vamos, eu vou agora para a Espanha fazer um debate em Sevilha, na Universidade de Sevilha, fora do Brasil, o Brasil hoje, fora do Brasil, na Europa especialmente, mesmo nos Estados Unidos, o Brasil é tratado com desdém. Nós perdemos a credibilidade que nós tínhamos. Por isso que é importante derrotar. Eu só concordo com uma coisa desse grupo, Luiz. É quando a Conja lá, a mulher do Moro, quando ela falou que ao ver o Moro, ela via o Bolsonaro, é como se fosse a mesma pessoa. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com ela. Eles são realmente a mesma pessoa. Valeu, Cacai. Eu quero cumprimentar aqui o Victor Mota, que se tornou novo membro aqui do canal da Fórum. Muito obrigado, é muito importante para vocês se tornarem membros aqui do canal. Eu quero também trazer um comentário, um superchat da Leda Terezinha Reineck. Os bolsominions têm algum problema cognitivo para não entender o horror em que vivemos. É possível, Leda, que haja algum problema dessa ordem cognitiva. Ô Luiz, e você acha que o pesadelo do lawfare pode voltar num novo governo progressista a partir de 2023? Microfone. Eu concordo com a análise feita pelo Cacai, muito bem feita, muito bem construída. Eu, no entanto, convidaria o Cacai para compartilhar da minha tese, pela qual esse protagonismo, Cacai, em que o sistema de justiça é utilizado para sobrepor a soberania popular, é algo que vem sendo construído, por exemplo, pelo TSE. Agora, você tem ideia, agora com a presidência do ministro Barroso, o TSE tem interferido na questão das federações de partido nos estados, se intrometendo mesmo no mérito decisório, que seria algo reservado aos partidos. E o que se efetivou com o mensalão? Eu concordo com você, Cacai, e acho que a tua análise ficaria completa, se me permite, se esse movimento que é tão sofregamente encarnado pelo Moro, não é? Porque o Moro encarna a perfeição pela falta de escrúpulos que ele tem, mas que isso retorna ao mensalão. Ou seja, o que nós tivemos no mensalão foi a tentativa, desde o Antônio Fernando, quando ele apresenta a denúncia,
e coloca 40, o Alibaba, Lula, e os 40 ladrões. E o que se realizou na Lava Jato, que foi revelado pelo Intercept, depois pelo hacker de Araraquara, até esqueci o nome dele, mas é um cara que tem... né, Walter Delgatti. o Walter Delgatti, ele revela um dispositivo que operou perfeitamente, que foi construído já no Mensalão. Não é por acaso que o Moro, à época do Mensalão, era assessor da Rosa Weber. E que no gabinete do Joaquim Barbosa havia a interferência direta do Félix Fischer. Perdão, Félix Fischer não, Douglas Fischer, procurador regional da República em Porto Alegre. Ou seja, essa que significava a não divisão de tarefas entre Ministério Público e Judiciário, fazendo com que o Joaquim Barbosa se desincumbisse das tarefas de acusador, de Ministério Público, portanto, e de juiz. Se nós rememorarmos a performance do Joaquim Barbosa em plenário, inclusive constrangendo ministros, depois na execução das penas, nós verificaremos que essa questão que é encarnada à perfeição pelo Moro se desenha com muita primazia no Mensalão, na aliança do Ministério Público com Joaquim Barbosa. Certo? E se nós olhar, Miguel, qual é o grande problema de governabilidade que o PT tem que enfrentar depois? Foi exatamente a queima ou a anulação das atuações dos principais cargos políticos do PT, dos quadros políticos do PT. Zé Disseu, José Genuíno, Guxiquem, João Paulo Cunha, Delúbio Soares. Ou seja, algo que era especificamente um assunto de política, portanto, resolvido em tese pela Justiça Eleitoral, foi criminalizada pelo Supremo Tribunal Federal. E numa atuação muito lastimável do relator, que ofendia todo mundo. Essa questão de ofensa no Supremo Tribunal Federal e de se levantar no sistema de justiça e de avocar para si protagonismo, inclusive político, eu me lembro aqui das capas da Veja, apresentando Joaquim Barbosa como novo herói nacional, o homem que saiu da pobreza e que chegou ao Supremo, os itinerários. Então, a mim me parece que essa discussão, acho muito válida, acho absolutamente central na República, e, Cacá, eu quero aqui explicitar para mim a minha satisfação em dividir esta mesa contigo, o papel que você tem de acusar o Moro de um garoto ingênuo do sertão, lá da roça, lá do Paraná, e o que você tem feito é importantíssimo. Eu convidaria a que você entendesse o processo, para que nós entendamos isso como um processo de submissão da política. Porque o que nós temos, repara, o que nós temos hoje no TSE é muito grave, que é a submissão, em última instância, do voto. E diga aqui, viu, Miguel, o Cacai tem outro papel relevantíssimo. O Cacai sempre foi advogado, mas ele nunca quis se substituir aos políticos. Ele prestou sempre assessoria técnica aos seus clientes, dentre eles políticos, mas ele nunca quis tutelar a política, que é o foco do nosso problema. Repara, nós temos em marcha um processo em que as pessoas instrumentalizam o judiciário, nós temos vários
Por exemplo, Demóstenes Torres, Pedro Tax, que se notabilizaram ao criminalizar a política e viraram senadores. Eu lembro aqui o caso do Rodrigo Janot, que indiretamente apoia a prisão do marido da Rosiana Sarney. Ou seja, todo um percurso que utiliza o Ministério Público e as instituições judiciárias para criminalizar a política para depois substituí-la. É o caso do Moro. O Moro prende todo mundo e depois ele quer ser presidente da República. É uma beleza isso. Eu digo assim, o sistema é corrupto, mas eu serei o sistema. Luiz, deixa eu só rodar o debate aqui. Eu queria botar um superchat aqui da Rosângela Sabino. Adoro quando o grande Cacá chama o Moro de indigente intelectual. Adoro. Isso aí. Miguel, eu vou ter que me retirar. Eu tinha avisado antes que eu tinha um compromisso. Eu queria muito dizer para o Luiz que eu quero voltar a debater esse assunto com você. Me interessa muito, você faz questões instigantes e corretas. Eu acho que nós chegaremos quase certamente em concordância com quase tudo. Acho que é importante fazer esse enfrentamento de quem é que corrompeu o sistema de justiça nos últimos anos, começando no Mensalão, concordo com você plenamente, mas eu, infelizmente, tenho um compromisso agora, vou ter que me retirar. Eu já tinha avisado antes e quero dizer da satisfação de estar com vocês aqui. Abraço grande, queridos. Valeu, Cacá. Abraço. Obrigado por vir.